O evangelho de hoje está no livro de São João, no evangelho de São João, capítulo 5, versículos do 1 ao 16, certo? Vamos começar para a gente não perder muito tempo. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betzata, ou Betesda, né? Com 5 pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água fosse agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? E respondeu o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse Jesus: Levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era um sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado: É sábado e não te é permitido carregar o leito. Ele respondeu: Aquele que me curou disse: Toma teu leito e anda. Eles perguntaram: Quem foi o homem que te disse: Toma teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Eis que estás curado. Não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem havia curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Estas são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. É muito interessante esse evangelho por alguns motivos. Ele nos traz duas visões a respeito, duas visões catequéticas até mesmo, a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo e inclusive dos sacramentos. Como assim? Veja lá. Bom, nós temos toda a questão daquele pórtico onde havia uma piscina em que os doentes procuravam a cura. Se nós olharmos de maneira objetiva, né, nós vamos entender que de alguma forma essa piscina é uma prefiguração do sacramento do batismo. Como assim? Essa piscina existia ali para curar os enfermos. Então, como diz a própria Bíblia, né? Doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água. Só que muito pior que a enfermidade física, muito pior que a enfermidade física, é a enfermidade da alma. Ou seja, a enfermidade que se chama pecado. Ou seja, todos nós, quando nós somos concebidos, a nossa alma é concebida em estado de pecado. Como assim? Estado de pecado. Quer dizer que nós não cometemos um pecado atual, ou seja, nós não agimos para pecar, mas a nossa condição herda o pecado adâmico. Por isso que Paulo vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o estado de pecado original
é um estado de privação da graça santificante. Então, se nós olharmos essa piscina de maneira bem objetiva, pensando na Bíblia como um livro profético e também como um livro que fala coisas para nós, que nós precisamos ter um conhecimento prévio ou um olhar que vai além da frieza da palavra, então nós vamos perceber que sim, é uma prefiguração do sacramento do batismo inaugurado na cruz de Cristo. Por quê? Porque quando nós somos mergulhados na água do batismo, seja por aspersão, imersão, né? Ainda assim, esse mergulho que significa batismo é um mergulho que te faz sair da morte e nascer para a vida, para que então você seja curado do estado de pecado e esteja agora num estado de graça. Que, se nós olharmos na nossa vida cotidiana, é como você estar, é o estado que você fica depois de receber a absolvição sacramental na confissão. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, comenta aqui, deixa nos comentários que está entendendo. Por quê? Veja só. Quando nós somos batizados, então nós saímos desse estado de morte, recebemos a graça santificante e, junto disso, recebemos o selo indelével de filhos de Deus, o mistério salvífico, porque é o sacrifício de Cristo na cruz, que faz com que o batismo adquira esse caráter de redenção, porque é necessário ser batizado para que possamos ser salvos. E sendo batizados, então nós somos purificados. Estamos em estado de graça. Então faz todo sentido Jesus, mais à frente, dizer o seguinte, porque vai parecer para quem lê com um olhar mais frio, apegado à frieza da letra, vai pensar que quando Jesus diz: eis que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça algo ainda pior, para quem tem um olhar cauterizado, um olhar, às vezes até mesmo obscurecido pela frieza da palavra ou pelas suas interpretações pessoais, vai acabar entendendo que Jesus estava ameaçando aquela pessoa que foi curada. Então, tipo, como se Jesus estivesse assim: não, eu tô te curando, mas tu não volta a fazer essas cagadas, porque senão eu vou fazer algo pior para você. O que você era um coxo, você era paralítico, você vai ficar 10 vezes pior. Não é isso que Jesus estava fazendo. Jesus não nos ameaça. Jesus, na verdade, está dando um conselho como um amigo nos aconselha. Ou seja, Jesus está dizendo: o pecado, se você voltar a cometer um pecado, você terá algo muito pior que uma enfermidade física. E o que é muito pior que a enfermidade física? É você perder a sua alma. É você perder a salvação. É você perder a eternidade junto a Deus. Por isso que Jesus diz: não peques mais, para que não te suceda, para que não te aconteça algo pior. E esse algo pior, meu irmão, minha irmã, é o pecado. Por quê? Porque quando nós cometemos um pecado, mais uma vez aqui falando da questão catequética, quando nós cometemos um pecado cientes de que aquilo é pecado, nós perdemos esse estado de graça. Nós não estamos mais recebendo a graça santificante. Ou seja, nenhuma ação que nós possamos vir a ter, por melhor que elas possam parecer, pode ser agradável a Deus, porque a nossa alma não está em amizade com Ele. Por isso que é necessário que a gente tenha esse conhecimento da fé e tenha esse conhecimento da palavra, para que, junto com a doutrina presente aqui no nosso amado Catecismo da Igreja Católica,
a gente possa viver uma fé racional, uma fé que não é guiada pelo medo. Sim, nós devemos temer a Deus, mas não um medo de, nossa, eu não posso me aproximar dele, porque senão vai me castigar. Não. Mas um temor de ali na frente perder a salvação por querer ser Deus da minha própria vida. Então é basicamente esse o conselho que Jesus estava dando para aquele enfermo. Não queira ser Deus da sua vida, porque as escolhas humanas nos levam e levam o ser humano à perdição, porque não é uma escolha iluminada pelo Espírito Santo, não é uma escolha iluminada por Deus, é uma escolha obscurecida pela nossa concupiscência. Concupiscência essa que é um reflexo do estado de pecado em que somos concebidos. Ou seja, por mais que a mancha do pecado original possa ser lavada, possa ser limpa, retirada de nós no momento do batismo, ainda fica a consequência do pecado original, que são as concupiscências. Então, se nós não buscamos fazer o que nós estamos fazendo agora nessa manhã, que é uma meditação da palavra, uma meditação também baseada na doutrina da igreja, para que a gente possa entender que o espiritual não se desassocia daquilo que é o entendimento racional da fé, se nós não tivermos esses momentos de compreensão daquilo que Jesus quer de nós, nós vamos viver baseados e levados pelos nossos sentimentos, e sentimentos esses que são muitas vezes causados pelas partes mais baixas da nossa alma, que nos levam de fato a sentir ou sentir junto com o nosso sentimento concupiscível. E é isso que nós precisamos fugir. É por isso que nós vamos rezar o Santo Terço hoje, meditando isso, justamente nos mistérios dolorosos, lembrando que Jesus deu a vida para que nós pudéssemos ter vida. E a última parte catequética a respeito dessa meditação é a questão da perseguição dos judeus para com Jesus. Por que os judeus começaram a perseguir Jesus? Porque Jesus agia contra os princípios humanos da lei. Ou seja, eles diziam que Jesus não podia curar no sábado. E Jesus curava no sábado. Por quê? Porque o sábado foi feito para o homem, não o homem que tenha sido feito por sábado. Entende? Então, Jesus é o Senhor do sábado. Por isso que o catecismo vai dizer o seguinte, né? O domingo, aqui no número 2175 do catecismo, é a plenitude do sábado. Então, o domingo, diz o catecismo, se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente a cada semana e cuja prescrição espiritual substitui para os cristãos. Então, o domingo leva à plenitude na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus, porque o culto da lei preparava para o mistério de Cristo, e o que nele se praticava prefigurava de alguma forma algum aspecto de Jesus. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida é abençoada por ele e por sua morte. Ou seja, o dia do Senhor é o dia da ressurreição de Cristo, porque a nossa fé é de fato cristocêntrica. Entenderam? Ficou claro para vocês a questão do sábado? Jesus ele vem dar pleno cumprimento à lei. E o pleno cumprimento a ela, para algumas pessoas que são... Para os judeus, esse pleno cumprimento era romper com a lei. Mas não. Jesus eleva a lei mosaica, o decálogo, os 10 mandamentos, as tradições, à sua perfeição. Ou seja, para tudo aquilo que eles apontavam. O Felipe pediu para repetir o número do catecismo, é o número 2175. Certo, pessoal? Então, o convite para essa meditação, para que a gente possa agora rezar esse Santo Terço, meditando esses mistérios, pedindo a Jesus que nos dê a força necessária para lutar contra o pecado.
para não sermos escravos da nossa carne e procurar todos os dias dar cumprimento ao nosso batismo, porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui são de fato batizadas. Então nós precisamos dar pleno cumprimento a esse batismo buscando estar em amizade com Jesus. E os mistérios desta terça-feira são os mistérios da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que são os mistérios da nossa redenção, de fato. Por isso que nessa manhã eu quero te convidar a ter um momento com Jesus, pedindo a Ele, sim, se você tem alguma cura física a pedir a Ele, peça. Mas antes de tudo, peça a cura espiritual, a força necessária para vencer a si mesmo. Porque o nosso maior inimigo não é apenas o diabo, mas somos nós mesmos, as nossas concupiscências. Só que nós não podemos pensar que seremos santos sem a graça de Deus, sem o auxílio divino. Isso não é correto, isso é uma heresia chamada pelagianismo, de acreditar que pelas nossas próprias forças nós podemos ser salvos e obter méritos diante de Deus. Não. Até a vontade de amar a Deus vem de Deus, a nossa fé vem de Deus, são virtudes teologais. Tudo isso pelo seu precioso sangue derramado na cruz, que é o que nós vamos meditar nessa manhã.